Música antiga ou louvor novo? Antiga. Aí eu vou ficar com o louvor novo. O que desgasta o líder é que ele tenta fazer a obra que não é dele. Então ele tá lá se matando de aconselhar, ele tá lá se matando de falar, ele tá lá gastando tempo dele. Então ele pensa assim, cara, tô cansado, mas a obra não é sua. Filho de crente aceita Jesus? Claro que sim. Não é porque você tá na igreja que você já aceitou Jesus, não. Você tem que sentir no coração, o Espírito Santo tem que tocar e ele tem que aceitar Jesus Cristo, sim. Isso aí. Se a igreja for disputar com o mundo, ela perde nesse sentido. Porque, cara, se o que atrai os jovens pra cá é as luzes, o mundo tem luzes muito melhores. Se o que atrai os jovens aqui é a musicalidade, eu vou falar pra você, o mundo tem música com músicos muito melhores. Se o que atrai os jovens é a dinâmica, cara, eu conheço muitas reuniões mundanas que tem uma dinâmica muito boa. Mas tem uma coisa que a igreja tem, que esse lugar não tem, é a presença de Deus. Está no ar o Pode Crer Brasil, porque aqui a fé faz... Esta é a minha casa, é a sua casa, é a nossa casa do conhecimento. Eu abro a porta. Você, se quiser, entra, senta à mesa e come do melhor conteúdo digital da internet. E sempre à luz da Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Aproveite, curta o vídeo, acione o sininho para que você seja notificado de todos os nossos vídeos e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Eu sou Isabel Silva e o tema de hoje é liderança jovem. Antes de nós começarmos a entrarmos no tema, eu gostaria que vocês pudessem se apresentar. Tá bom, vou começar. Me chamo Robson, sou da igreja Proscanel, fica ali no centro de Guarulhos. Sou casado com a Rayane e nós temos uma bebê de 5 meses chamada Esther. E me converti em 2010, tive um encontro com o Senhor no meio de uma festa, ainda jovem, né? Tava com 17 para 18 anos, o Espírito Santo me encontrou no meio de uma festa e a convite de um amigo eu fui para a igreja, me entreguei a Jesus e desde então tenho servido a Ele, amado a Ele e estamos aqui. É uma honra estar aqui, viu, pastor? Obrigado pelo convite. Amém. Meu nome é Maiara, eu sou líder dos jovens da Igreja da Assembleia de Deus no Ministério do Belém. Estou aqui com a permissão do meu pastor Diego Farias. Sou líder dos jovens há 6 anos, juntamente com meu esposo. Tenho um bebezinho também de 10 meses, Pedro Miguel, uma bênção que o Senhor me entregou. E a gente está nesse trabalho já vai fazer 6 anos. Eu aceitei a Jesus em 2017, né? E minha vida de lá para cá tem mudado muito e tenho aprendido muito no Ministério dos Jovens. Muito obrigada por essa oportunidade, pastor Isabel, que o Senhor venha abençoar muito este trabalho. Amém, amém. Gente, liderança jovem é um assunto que me encanta. Eu amo jovem, amo o Ministério Jovem e atuei durante muitos anos com eles, ainda atuo. E eu queria saber como que vocês se sentiram chamados pro Ministério Jovem, como é que foi essa chamada para vocês, se vocês têm isso como uma missão ou somente como uma obrigação. Legal. Quer começar? Pode ir? Bom, atualmente, como eu conversei com você, eu não estou atuando, né, na liderança de jovens, mas trabalho com os jovens durante todos esses anos, indiretamente ou diretamente. Eu lembro, enquanto eu vinha para cá, eu ficava lembrando de algumas recordações de jovens que me ligavam 5 horas da manhã, querendo conselhos, saindo de uma balada. Então, eu sempre tive esse contato muito próximo. E por que ter um coração voltado para ele? Porque ele é o futuro da igreja. Além das crianças, a nossa juventude, hoje, eles são o futuro da nossa igreja também. Então, tá no meio da juventude os futuros pastores, tá no meio da juventude os futuros evangelistas. E também, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê muitos jovens usados pelo Senhor, com responsabilidades incríveis. Por exemplo, Timóteo. Timóteo era um jovem, mas já estava pastoreando uma igreja em Éfeso. Ou seja, muitas vezes o jovem na igreja, ele é taxado apenas como aqueles que vai trazer volume ou bagunça.
Mas quando Deus olha para um jovem, ele enxerga um jovem para um chamado específico. E às vezes, muitas igrejas encaram o jovem apenas como mais um aí, veio aqui fazer uma bagunça, vamos fazer um barulho aqui, outro ali, mas como é que Deus enxerga hoje os jovens? Quando você vê jovens como José, com uma grande tarefa, sendo fiel a Deus, quando você vê Daniel, quando você vê os amigos de Daniel, ou seja, jovens que fizeram a diferença. Então, o meu coração para os jovens parte disso, de entender que sim, Deus tem algo para fazer na vida deles agora, enquanto eles são jovens. E aquilo que eles vão colher na vida adulta é aquilo que eles estão plantando agora, na juventude. Então é isso que eu tenho ministrado, é isso que eu tenho ensinado, e é isso que eu tenho levado eles a crer, que Deus está chamando eles agora, na juventude, para viver algo poderoso com Deus, que eles também vão colher na vida adulta deles, quando eles forem casados, terceira idade e aí por diante. Certo. No meu caso, eu participava do grupo dos jovens, eu era integrante e por algumas mudanças na administração da igreja, na questão de organização de departamentos, eu mudei para ser regente, né? Então, desde quando eu entrei na igreja, na Assembleia de Deus, eu sempre tive essa ambição, essa vontade de servir ao Senhor de alguma forma. E onde o Senhor me colocou foi na regência do grupo dos jovens. Eu passei durante 2 anos, eu fiquei só na regência e me casei, né, com meu esposo, e aí o pastor levantou ele como líder dos jovens. Então, igual o meu colega falou, a gente passa por muitos desafios. E realmente os jovens, hoje a gente analisando, eles estão na minha igreja, né, eu observo que eles estão em todos os trabalhos, eles estão envolvidos. Tem uma passagem de Esther que fala que Mardoqueu falou para ela que ela foi levantada para um tempo, né? E eu acredito que os jovens, assim como ele falou, foi levantado para este tempo. Os jovens, eles têm muito, tanto adolescentes quanto jovens, eles têm muito a entregar na casa do Senhor. Porém, as pessoas têm uma taxa, né, como se fosse, eles pensam diferente, eles são diferentes, eles agem diferente, mas eles precisam ser acolhidos pela igreja onde eles estão inseridos, né? E o interessante é que lá a gente tem um departamento de acolhimento. Então, sempre quando chega um jovem, todos os jovens vão e acolhem. Paz do Senhor, fica conosco, volta no próximo culto, liga, manda mensagem. E isso cativa muito eles, para eles estarem retornando para a casa do Senhor. É um desafio. Todos os dias a gente lida com jovens passando por necessidade, precisando de um conselho, precisando de um... Às vezes só para você falar um oi com ele, para mudar o dia dele, para que o dia dele seja melhor. A questão da depressão, a questão da ansiedade, né? Querer atropelar um pouco as coisas, porque isso não está só propício para quem está no mundo, também está propício para quem está dentro da igreja. E como lidar com isso, né? Então, a gente aprende muito com eles, né? E com isso a gente vai se fortalecendo espiritualmente, porque a gente precisa buscar mais ao Senhor para ter a resposta que o Senhor precisa para a gente entregar para eles. Então é um desafio, mas que o Senhor tem nos capacitado e tem nos dado discernimento para isso, né? As pessoas às vezes falam assim, eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de declaração. Esses jovens. Às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas dentro da própria organização, organismo, igreja, não enxergam o jovem como uma bênção, mas acabam enxergando o jovem como um problema dentro da igreja. Vocês já viram esse tipo de comentário? Já tiveram também essa percepção? Acham isso estranho? Acham isso plausível? Como é que funciona para vocês? Qual a visão que vocês têm disso? Uma coisa que me ajudou, porque hoje eu já não sou tão jovem. Ainda continuo sendo jovem, mas hoje com 32 anos já não sou tão jovem como eu era aos 17, 18 anos. Então, eu já caí nesse erro de ver eles e falar assim, esses jovens. Só que aí eu lembrei de uma coisa, eu já fui jovem. E eu já pensei como eles pensam, já senti o que eles sentem. E o que me ajudou foram líderes e pastores que me amaram, que me ajudaram, que foram pacientes comigo. Então, eu penso assim, se foram pacientes comigo, se me ajudaram, o mínimo que eu devo fazer é o mesmo.
né? Então, às vezes, a gente se esquece que a gente já foi jovem, a gente se esquece que a gente já foi empolgado, como eles são empolgados, a gente já foi, muitas vezes, hoje eu quero, amanhã eu não quero, a gente muda, a gente já foi esses jovens que mudam de opinião muito rápido, mas olhando pra minha história, tá? O que me ajudou na minha adolescência foram líderes e pastores que me amaram, mesmo com as minhas debilidades, caminharam mais uma milha comigo, foram pacientes e acreditaram em mim. Então hoje, quando eu vejo um jovem problemático, eu lembro o quanto eu fui problemático e o quanto a paciência e o amor dos pastores comigo e a liderança me fez bem, e de alguma forma eu preciso devolver isso para eles também. Então isso me ajuda. Quando eu leio, eu falo assim, opa, eu já fui assim. É a questão de você se colocar no lugar dele, né? Às vezes realmente acontece essas como eu posso dizer, essas falas, esses falatórios, né? De questão de, esses jovens, meu Deus, mas eles fazem isso toda hora, os adolescentes principalmente, que lá o grupo nosso da igreja é unificado. Então, os adolescentes, eles saem ali da questão de criança para adolescência, só que eles não deixam de ser crianças. Eles continuam sendo adolescentes, pensando como adolescentes. E até ele criar essa maturidade de, opa, peraí, agora não dá mais para fazer coisas de criança, agora eu sou adolescente, leva um tempo. Aí eu falo, irmã, para com isso, ele é uma bênção, irmã. O importante é que está na casa do Senhor. Se ele estivesse no mundo, era pior ainda. Então, é uma bênção, deixa. E isso que ele falou é muito importante, que eles têm os líderes como se fossem pais deles na fé. Então, tudo que eles precisam, meu líder, me ajuda numa coisa, líder, me ajuda numa coisa, regente, me ajuda numa coisa. E eles falam pra gente, tem coisas que eles querem contar pros pais que eles não conseguem falar pros pais deles. Porque eles veem na gente uma segurança, uma fortaleza maior do que contar pro pai, porque o pai vai brigar, porque o pai vai fazer isso, o pai vai fazer aquilo. E a gente não, a gente vai com uma mensagem espiritual para ele, né? Não falando que o que tá errado é certo ou o que tá certo é errado, mas vai tentar ser um pai amigo. Sim. Tem muitos pais hoje em dia que é muito ferro e fogo, ferro e fogo, ferro e fogo. E às vezes não é isso que eles querem, então eles buscam, que bom que eles têm buscado na liderança. Que bom que eles têm uma liderança para dar esse suporte para eles, né? Esse suporte espiritual, esse suporte de, não, peraí, aqui tá certo, aqui tá errado. Esse é o caminho. Não, aqui não é o caminho. Então, é muito importante você ter essa, não é uma intimidade, mas você ter uma proximidade com o seu jovem. Mas tem um ponto que eu gostaria de falar, se essa pastora ia citar isso, mas falando, baseado nisso que você está falando, eu acho interessante essa questão da paternidade espiritual, acho muito importante, acho interessantíssimo eles enxergarem a liderança dessa forma, porque quando eles enxergam dessa forma, tem mais facilidade deles abrirem o coração, tem mais facilidade deles serem verdadeiros, isso é a pura verdade. Mas, por outro lado, quem está no papel de liderança tem que tomar cuidado. Exatamente. Também para não usar disso para abusar deles. Né? Eu falo até um abuso espiritual, vamos assim dizer. Como a gente também tem visto muito por aí. Líderes que pensam que são donos das pessoas. E eu sei que vocês conhecem também, eu conheço muito dessa realidade. De que o jovem, ele não pode dar um passo se o líder não permitir. Então, por um lado, pastor, eu acho que é muito bom o jovem enxergar o líder com esses olhares, porque eles vão abrir o coração deles, mas pro outro, o líder, ele tem que ser muito maduro para entender que o fato desse jovem confiar tanto em mim não me dá o direito de mandar nele. Exato. Porque senão a gente vai cair nisso. E é o que eu tenho visto muito nos últimos anos também. Líderes abusadores. Líderes que pensam que mandam nas pessoas. E aí acaba sendo de uma relação boa, de amizade, de espiritualidade, para uma relação de medo. Então, o liderado agora, ele passa a ter medo do seu líder. Ele agora passa a não só a parar de respeitar, mas agora passa a ter um relacionamento baseado em medo. Então, isso também é muito prejudicial. Tem que tomar muito cuidado. Né? É equilíbrio, né? Paulo, quando escreve a Igreja dos Tessalonicenses, ele tem um comportamento com a igreja como um pai e como
uma mãe, mas é um comportamento de equilíbrio, de amor. Então, eu tenho que estar posicionado em Deus. Eu entendo o que você está falando. É aquela coisa do guarda-chuva espiritual. Se você estiver debaixo desse guarda-chuva, quer dizer, se você estiver debaixo das minhas ordens, desse ministério, então as coisas vão dar certo. Agora, se você quiser tomar as suas próprias atitudes, até pautado na palavra de Deus, isso não é de Deus, né? Quando a gente não tem que preparar alguém para ser, enquanto liderança, para ser escravo das nossas vontades. Isso. Enquanto liderança, nós temos que preparar jovens que vão ter a palavra como o seu fundamento. Então, eu olho para a palavra, a gente sempre diz isso na igreja. Independente do que nós dissermos, sempre a palavra vai estar acima, sempre. Então, é muito complicado, a gente enxerga muito isso nas igrejas. Mas a gente também enxerga uma outra coisa que eu acho muito complicada, difícil até, nós enfrentamos isso no cotidiano, são as igrejas, né, os líderes orando, Senhor envia os jovens, Senhor envia os jovens, Senhor envia os jovens. Quando essa igreja recebe os jovens, não tem um acolhimento, ou quando tem um acolhimento, não tem a responsabilidade e o zelo de cuidar e também a paciência. Não é? Então, assim, venha e fique solto. Venha Importante. e ninguém vai colocar a mão para fazer qualquer coisa por você. E se você der problema, então você pode ir embora. Não acontece bastante isso? Acontece. E você falando isso aí, eu até lembrei de uma imagem. Como se fosse um trem, né? Então, eles entram por uma porta, mas saem por outra de uma forma muito rápida, né? Eles entram, viajam um pouco, mas logo saem. E eu tenho pensado sobre isso. Eu tenho pensado sobre não só como ganhar, mas como consolidar esse povo que a gente está ganhando. Porque a mensagem da fé, ela tem alcançado as pessoas. A mensagem evangelística, ela tem alcançado os corações. A gente tem pregado o evangelho, tem anunciado arrependimento, e pessoas estão se entregando ao Senhor. Eu creio que não é só na minha igreja. Isso é geral. Existe uma fome de Deus no coração das pessoas. Existe uma vontade de ter mais de Deus. Mas o grande ponto, pastor, que eu tenho visto, é que como nós vamos consolidar esse povo que está chegando? Porque a grande comissão, ela nos ensina a fazer discípulos de todas as nações. Então, ide e fazei discípulo de todas as nações. E ser discípulo é muito mais do que frequentar um culto. Ser discípulo é muito mais do que levantar a mão no dia de culto e ir lá na frente. Então, é uma vida rendida ao Senhor. E esse papel é da liderança. De não só ganhar aquele jovem, mas agora consolidar ele na palavra. Discipular ele a ser um seguidor fiel de Cristo, a ajudar ele nas renúncias que agora ele vai ter. Então, isso que você disse é muito importante. A gente tem muitos trabalhos para ganhar, mas será que a gente tem trabalho para consolidar? Será que a gente tem trabalho para alimentar eles, para que eles continuem servindo a Deus? Porque é interessante, eu vejo muitos jovens chegando, mas também vejo muitos saindo. Eu vejo muita gente se achegando, mas muitos se desviando também. E eu acho que por conta disso que você falou muito bem, acho que falta um preparo para aqueles que se achegaram. Um preparo de consolidação. Eu acho que a gente tem que pensar mais sobre isso. Não é verdade? Isso é verdade. É que nem fala, né? Você volta num lugar onde você é bem recebido. Se você não for bem recebido no ambiente onde você foi visitar, você não vai voltar. Você também pode ter uma bela recepção, melhor recepção do mundo. Se você não você pode ter até ser taxado de redundante. Todo dia manda mensagem, tudo bem, é paz do Senhor, vai pro culto, não vai? Hoje tem culto. Mas talvez essa sua forma de você incentivar ou ficar persistindo para a pessoa ir à igreja ajude nessa questão do acolhimento. Lá na nossa igreja, a gente tem um grupo de acolhimento. Então, quando chega um jovem, um adolescente que aceita Jesus, a gente pega o contato e inclui nesse grupo do WhatsApp. Então, a gente fica mandando mensagem de versículos bíblicos, a gente manda os dias dos cultos, a gente pergunta como que tá, se tá tudo bem, se não tá, manda mensagem no particular para tentar
que aquela pessoa ela se sinta bem no ambiente onde ela está, onde ela foi uma vez, ela foi convidada por alguma pessoa e que foi especial para essa pessoa estar ali. E a gente tem notado um grande aumento nessa questão de pessoas que têm ficado na igreja, né? Não por conta de você estar incentivando toda hora de mandar mensagem, mas porque a pessoa se sente bem de estar ali. E aí a gente tem jovens que cuidam desse departamento de acolhimento. Então, são jovens lidando com jovens que falam a mesma linguagem, né? E foi uma coisa que a gente implantou esse ano lá no nosso departamento da juventude. E aí você vê que eles mesmos também vão se desenvolvendo como pessoas, na forma de falar, na forma de lidar com a outra pessoa, com a questão da indiferença, com a questão de eu sou igual, nós somos iguais, estamos no mesmo patamar, você aceitou agora, mas você não pode permanecer como você veio. As coisas precisam mudar, você precisa ser transformado. A pessoa não pode ela falar assim, eu mudei porque eu aceitei a Jesus. Não adianta você ter a mudança, você precisa ser transformado para que você permaneça, para que você fique firme. Então, é um grande desafio. Muitas igrejas que eu já pude frequentar realmente sofrem com essa questão do acolhimento, é um pouco defasado, né? Mas são coisas que nós precisamos melhorar como cristão. Realmente, não podemos, aceitou a Jesus, está tudo bem, ela vai voltar no próximo domingo. Muitas vezes não. A pessoa ela vai precisar que você converse com ela, você mande uma mensagem, você se importe com ela para que ela comece a entender que, ali eu estou sendo aceito, ali eles me reconhecem. Porque às vezes é isso que ela precisa. No mundo ela não está tendo isso. E nós, na igreja, nós podemos fazer a diferença nessa questão. Eu vou pegar um gancho nisso que você falou. A igreja te aceita. A igreja aceita mesmo? A igreja aceita mesmo. A gente está num tempo onde os valores estão totalmente invertidos. Né? Então a gente brinca que antes o cachorro fazia xixi no poste, agora o poste faz o xixi no cachorro, não é? Então você é aceito, mas até que momento você é aceito? Porque a pessoa se converteu, ela precisa se transformar. Sim. A transformação, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sim. Então eu preciso compreender, à luz da palavra, qual é o próximo passo, quem eu sou em Cristo, para prosseguir. Então, cada um vai ter um tempo. Sim. Não é ali, não tem receita, você é transformado em 2 dias. Não existe isso. Mas até que ponto a liderança está ali pronta para respeitar esse espaço de transformação? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu acho que ainda hoje é um grande tabu o público jovem homossexual. Sim. A menina que chega na igreja, ela tem atração por mulheres, ou até ela tem um relacionamento com uma mulher. O garoto que chega na igreja, ele é afeminado. Né? Até que ponto a liderança vai suportar, vai conduzir os outros, porque aqueles que não estão maduros na fé podem dar aquela zoada, né, como a gente diz. Com certeza. E eu vou conseguir acompanhar esse jovem, dizer, essa é a tua casa, mas eu espero o teu processo. Vocês acham que isso acontece? Porque o que eu vejo em muitos lugares venha, mas eu não tenho paciência com o seu processo. Ou seja, vamos pegar um menino gay. O menino chegou, ele tem trejeitos afeminados, mas ele resolveu renunciar, ele resolveu servir a Jesus, mas ele não perdeu os trejeitos. Aí, porque ele não perdeu os trejeitos, a igreja fica com medo, a liderança jovem fica com medo de colocar ali na equipe de louvor. Por quê? O que vão pensar de mim? O que vão pensar da igreja? Então, é um ponto, acho que, para a gente observar. Até que ponto a gente está preparado para esperar o processo? E a gente entende esse processo. Será que a gente quer mesmo a pessoa, o jovem que é problemático, quer que ele venha para Cristo? Ou quando ele vem a gente fala assim, cara, não era isso que eu queria, entendeu? Eu não sei lidar com isso, não quero lidar com isso. Bom, vou começar aqui. O próprio Cristo é exemplo disso para nós. Porque quando ele chama os 12 discípulos, eram 12 caras que tinham temperamentos muito diferentes um do outro. E você vê, até o próprio Pedro, que é o mais conhecido desses, né? Que Jesus teve que ter uma paciência muito grande com o camarada. Ele caminhou 3 anos com esses caras e discipulou eles. Teve paciência. Paciência de ensinar o que era certo, o que era errado, como agir. Olha, você agiu agora, você fez uma pergunta que não era para ser feito. E é dessa forma que nós precisamos agir também. Mas agora eu acho que o que precisa ficar muito claro na nossa mente,
nós como líderes, né, que estamos lidando com pessoas, é que primeiro, a obra quem faz é o Espírito. Então não é pelo muito eu falar, é pelo muito eu orar e conduzir esse jovem a se chegar cada dia mais perto de Deus. Porque o que desgasta o líder é que ele tenta fazer a obra que não é dele. Então ele tá lá se matando de aconselhar, ele tá lá se matando de falar, ele tá lá gastando tempo dele. Então ele pensa assim, cara, tô cansado. Mas a obra não é sua. Você tá cansado porque você quer fazer um papel que não é seu. Se você dar ao Espírito Santo o papel que é do Espírito Santo, o que te sobra? O que te sobra é assistir a obra maravilhosa que o Espírito Santo vai fazer naquele camarada que chegou tendo desejos homossexuais, mas que hoje, tendo acesso à palavra e pelo convencimento do Espírito, quer renunciar. Robson, mas de forma assim bem sucinta, bem enfática, você tem visto essa postura nas igrejas de paciência com o jovem? Se eu generalizar, eu vou falar que não. De uma forma generalista, não. Mas em alguns ministérios, sim. Né? Eu conheço ministérios que têm feito um trabalho muito legal. Mas, comparado ao tamanho de igrejas que nós temos, vamos falar aqui de Guarulhos, a maioria não. E isso é uma pena. A gente vê exatamente o retrato que você disse aqui. Você ora, vem. Mas vem quem? Vem os tranquilos. Não vem gente para tirar minha paciência, não. Porque eu não tenho tempo. E é a realidade. Né? Eu estaria pecando se eu falasse para você, não, todos os lugares são assim. Não, não são. Tem lugares muito bons. Tem lugares que as pessoas levam a sério. Tem lugares que tem verdadeiros líderes de jovens que pagam o preço, sabe? Mas assim, sim, tem muitos lugares que fazem panelas. Tem muitos lugares que deixam de lado mesmo. Tem muitos lugares que falam assim, não, eu vou passar tempo com você. Aquele camarada ali é muito problemático. Já tentei, mas chega. Ele não quer nada com nada. Deixa ele lá. Até ele cansar e desistir, e ele mesmo vai sair por conta própria. Existe. E isso é triste. É triste. Isso é triste. É muito engraçado. Engraçado não, é poderoso isso. Nós temos investido muito no Ministério de Jovens de acolhimento também de uma forma diferente. E uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, mas você não tem medo? Porque você fica recebendo esse tipo de gente na igreja e já notou que o número de convites para a igreja cantar em outras igrejas diminuiu? Quer dizer, até a sua imagem, a imagem da igreja, ela é maculada se você recebe determinado público, se você insere ele dentro das atividades da igreja. Ou seja, quem está de fora, não me importa se essa pessoa ela foi transformada, mas o estereótipo ainda está no processo. Entendeu? Sim. Ainda é aquela religiosidade, aquela aparência. E isso acaba ferindo muito os jovens. Então, assim, é muito difícil eu ganhar uma pessoa mais velha para Jesus. É muito mais fácil eu ganhar um jovem. Só que, às vezes, esse tipo de postura de muitas igrejas e muitos líderes fazem esses jovens se perderem completamente. Dentro disso, tem uma pergunta para vocês. Para você, Maiara. Maiara, mais fácil lidar com filho de crente ou com novo convertido? Novo convertido. Por quê? Muito mais fácil. É muito mais fácil porque o novo convertido, ele tem aquela questão do primeiro amor. Tô novo na fé, tudo eu quero fazer, eu aceito, eu vou, eu ponho pra cima. Quem já é filho de crente, ele já vem talvez um pouco calejado de algumas coisas que vivencia dentro de casa dos seus pais, que acaba bloqueando ele ou achando que aquilo que ele tá fazendo ali, tipo, eu tô fazendo porque meu pai e minha mãe são crentes e por isso que eu tô aqui e sou crente. Agora, aquele novo convertido, não. Ele tem o primeiro amor, ele está ali porque realmente ele aceitou, ele falou assim, olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer a obra, eu quero servir, eu estou disposto a isso. Não é uma coisa que é meio que obrigatório. Não é isso, não é generalizando. Tem alguns filhos de crentes que não, que realmente amam o trabalho que fazem, a obra do Senhor, está na casa do Senhor, mas tem alguns que a gente vê que só está ali porque o pai ou a mãe meio que direcionou, então eu tenho que fazer isso. Né? Então, eu acho que é mais fácil lidar com aquele que é novo convertido.
E você? A minha resposta é igual a dela, mas é uma resposta com dor no coração. Porque pra mim não faz sentido, porque se o jovem ele nasce num lar cristão, aonde os pais são cristãos, o mínimo é ele ser apaixonado por Jesus. Essa deveria ser a equação, mas não é. Na maioria das vezes, os que nascem em lar cristão, infelizmente são frustrados e feridos pela religião. Por quê? Talvez porque os pais não dão exemplo dentro de casa? Talvez porque os pais não são um bom testemunho de cristão? E eles estão vendo que o pai e a mãe é uma coisa na igreja e outra dentro de casa? E quando ele quer, ele fala assim, eu não quero ser isso. E por que é triste pra mim? Porque como é... E a minha resposta é igual a sua. Eu preferia 1000 vezes tratar uma pessoa que é novo convertido do que filho de crente. Mas é uma resposta com dor. Porque deveria ser o contrário. Os pais, e agora eu sou pai, e é isso que eu tenho no meu coração, tem que ensinar os seus filhos a amar Jesus. Eu não posso colocar, pastora, sobre a liderança uma responsabilidade que é minha. Eu sou o pai da Esther. E quem vai ensinar ela a ser serva e discípula de Cristo sou eu. O líder vai auxiliá-la. Mas a responsabilidade de fazer ela amar Jesus é meu. É eu que vou levar ela aos pés de Jesus. Sou eu que vou privar ela de alguns assuntos que ela não tem maturidade para ouvir. Sou eu que vou guardar o coração dela de algumas feridas que muitas vezes a religião pode trazer. E eu acho que é por conta disso. Os pais muitas vezes não dão bom testemunho. Os pais muitas vezes não protegem os seus filhos. Então os filhos já crescem e falam assim, quando eu crescer e eu não for mais obrigado, eu vou dizer não para a igreja. Hoje eu vou porque meu pai me obriga. Mas no dia que eu tiver adolescente, eu não vou mais. É triste, mas é uma realidade. Filho de crente aceita Jesus? Claro que sim. Não é porque você está na igreja que você já aceitou Jesus, não. Você tem que sentir no coração, o Espírito Santo tem que tocar e ele tem que aceitar Jesus Cristo, sim. Isso aí. Vocês veem isso com frequência? Ou não? Ele tá lá, ele fica lá e ele não aceita Jesus e tá tudo certo. Por incrível que pareça, primeiro, com certeza, filho de crente não é crente. Filho de crente precisa se converter, né? É que eu sou filho de... Sou filho do apóstolo tal, mas e você? É quem? Não é verdade? Então tem que se converter. Mas engraçado, eu fui num congresso de jovens e o meu pastor me acompanhou. Esse testemunho é legal. Foi o meu pastor e a minha pastora e os filhos dele. E você acredita que eu fiz o convite de salvação e a filha dele entregou a vida para Jesus? Então ela não entregou a vida para Jesus na igreja nossa, lá onde a gente congrega, mas entregou no congresso. E ela levantou a mão, foi lá na frente, recebeu a oração. E os pastores que me convidaram sabiam que ela era filha do meu pastor e chamou ele para ele conduzir essa oração. Um momento incrível, né? Então eu achei muito especial ela entender. Meus pais são pastores, eu vejo eles ministrando todo domingo, mas diante desse convite, eu preciso ter a minha experiência com Deus. E ela teve, debaixo de lágrimas, ela entregou o coração dela para Jesus. Então quando eu vi aquilo, eu achei muito especial. Falei, caramba, que coisa incrível. Mas a gente vê em muitos contextos que ele vai crescer ali na igreja, vai crescer, e ele fala, eu não sou crente. Ele acha que já é crente. Já tô salvo. E quando é filho de pastor, é o pastorzinho da igreja, né? É o pastorzinho da igreja. Tá bom, eu já sou salvo. Eu já sou salvo, já chega lá no céu, dou uma carteirada lá, tá tudo certo. Aqui, ó. Quem é você? Filho de pastor. Amém. O que vocês acham que mais afasta os jovens da igreja? As regras, a falta de acolhimento ou a falta de consistência? Eu acho que é a falta de acolhimento. O acolhimento é muito importante para a questão de adolescentes e jovens. Como eu falei, a gente volta aonde a gente é bem recebido. Qualquer lugar, até numa casa de um familiar. Se eu vou na casa de um primo meu, eu não sou bem recebida, eu não vou querer voltar lá. Então, o acolhimento ele é muito importante. É o cartão de visita da igreja, eu costumo dizer. Porque é onde a pessoa vai se sentir acolhida. E o acolher é, às vezes, o que a pessoa precisa naquele momento na vida dela. Muito bom. Eu fico com o acolhimento. Mas eu acho que as muitas obrigações também se tornam algo pesado, sabe?
para mim, em primeiro lugar, é o acolhimento também. Eu acho que a forma como a gente recebe eles e fica com eles, eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes a gente é bom, como a gente tem falado aqui, a gente é bom em receber, mas não tem esse acompanhamento e eles precisam de acompanhamento. É muito convite, é muita proposta. Tem que sim ter alguém que acolha e fique com eles. Isso para mim é certeiro, tem que ter isso. Mas também as muitas regras faz se tornar um peso também. E não é que não tenha regras, mas é que a gente entende que primeiro a transformação ela acontece dentro. Então vou te dar um exemplo aqui, pastor. A gente tá na igreja, um exemplo. Aí vem uma jovem lá, de mini saia, decote, e que fica com todo mundo. Só que ela se entrega a Jesus. Se você já obrigar ela a mudar de cara, externo, sem antes esperar que ela tenha uma mudança interna, você assusta. E aconteceu comigo. A mudança que aconteceu em mim internamente, com o auxílio da minha liderança, me fez tomar atitudes que nem líderes sabiam, mas que eu quis tomar. Por exemplo, eu era um cara assim, extremamente viciado em ouvir Charlie Brown Jr. Gostava. E eu era do skate e tal, então eu gostava muito. E tinha músicas de muito palavrão, música muito suja, né? E quando eu me converti, eu ouvia uma vez ou outra que, ouvir esse tipo de música, tem que tomar alguns cuidados e tudo mais. Mas o meu acesso à palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com liderança e pastores me ajudando, um dia, eu indo trabalhar, na época eu estava numa van, eu estava ouvindo Charlie Brown, eu decidi. Eu falei assim, a partir de hoje, eu não vou mais ouvir esse tipo de música. A partir de hoje, eu quero ouvir louvor. Eu quero ouvir algo que edifica a minha alma. Ou seja, uma mudança interna causou uma reação externa. Então, as muitas obrigações que eu vejo dessa forma. Você chegou? Chegou. Então, você já tem que mudar isso, e isso, hein? Assusta a pessoa. Calma, ela chegou agora. Exato. Se você já joga um jugo sobre ela, ela fala assim, eita, meu Deus, então eu não sou capaz. Desculpa, eu não vou voltar mais aqui, tá bom? Agora, se você acompanha ela com amor, se você ministra a vida dela, se você deixa que o Espírito Santo faça a obra, a própria pessoa vai falar pra você, me dá alguns conselhos aqui, olha, esse tipo de roupa, o que você acha? Olha, eu acho que... Sabe, é diferente do que você já ir colocando sobre ela um jugo que talvez nem você tá carregando. Né? Então, eu penso sim sobre a consolidação, mas essa questão também de muitas obrigações, quando a pessoa chega, eu também acho que assusta. Eu acho que isso a gente trata com aquele crente velho. Tem cara que tá na igreja há 5 anos, cara, que não larga algum tipo de coisa. Acho que o tratamento desse camarada é diferente, realmente. Você fala, meu irmão, uma coisa com o novo da fé, cara. Outra coisa com mais maduro. O novo da fé é diferente, ele tá chegando agora. Ele não sabe nem ler, ele não sabe nem onde está o livro de Mateus, cara. Você já vai falar para ele o que ele tem que não fazer, então, que tal apresentar o que ele deve fazer? Exato. Ama Jesus, se aproxima dele, fica frequente aqui nas nossas reuniões, abre o seu coração. Isso é o que você deve fazer. E o restante? Relaxa. Um passo por vez, né? Relaxa, vai acontecer. Foi assim comigo. Eu acho que dá certo. Dá super certo. E outra coisa também que é importante notar. A gente tem que saber, até como já foi dito aqui, o que é uma obra para mim, que é pregar o evangelho, o que é uma obra pro Espírito Santo. Sim. Então tem coisa que é para eu fazer, tem coisa que é pro Espírito Santo fazer. E é aquela coisa, eu recebi Jesus, processo e paciência, vai acontecer. É impossível alguém receber Jesus genuinamente e não ser transformado. É impossível, impossível. Tocou em Jesus, vai ser transformado. Quando que não vai ser transformado? Quando o encontro foi com a religião e não com o Cristo da religião. Concordo. Não é essa a verdade? Concordo 100% com isso. Concordo porque, eu não sei, você já deve ter muitas experiências assim também. A pessoa vai lá na frente, chora, e arrepia, e pula, e grita, eu quero Jesus, coisa linda. Passa uma semana, o cara falou assim, não quero mais não. Ué, então você quis, como você disse, você teve um encontro, você viu o Senhor,
e na outra semana você abandona, eu prefiro entender que então ele não teve um encontro. Ele teve uma emoção. Porque ficou emocionado. Ficou emocionado. Como é que você tem um vislumbre da graça de Deus, da majestade do Senhor, e consegue ficar da mesma forma? Uma coisa é você estar lutando contra, e você ter dias de guerra, dias de luta, dias de vitórias. É uma coisa, ok, nós estamos nisso. Outra coisa é você não querer. Você ser indiferente. Como? Porque assim, a guerra, ela é pra sempre. Então o cara fala assim, cara, eu entreguei minha vida pra Jesus, eu amo o Senhor, mas eu tô na luta, cara. Eu tô na luta. Beleza, irmão. É a luta do espírito e da carne. Glória a Deus por isso. Tá todo mundo. Tá lá desde o pastor, o apóstolo, o líder de jovens. Tá todo mundo nessa. Tá lá falando assim, eu tô lutando pra não ficar, eu tô lutando pra não fornicar, eu tô lutando pra não ir naquela festa, mas você tá lutando? Tô. Cara, glória a Deus, estamos juntos nessa. Mas o que você disse muito bem tem gente que fala assim, não, eu tô lutando, não, eu só não quero mesmo. Eu estou indiferente a isso. Cara, então você não tem um encontro com o Senhor. Porque quando você tem um acesso ao Senhor, uma guerra começa a ser gerada dentro de você. Ainda ontem a gente conversava sobre isso. Nós habitamos num corpo de carne. O nosso corpo, ele tem desejos. Não é porque você se converteu, acabou. Até a gente brincou assim. Você não vai lá, a pessoa tem desejos carnais, sejam eles quais forem, porque a gente fala muito de homossexualidade, sim, mas dentro, né, da heterossexualidade também há os impulsos e os desejos. Então você não vai lá, impõe as mãos sobre a cabeça do jovem e você fala, hormônios, caiam por terra. Não, eles continuam ali, mas quem é que vence a batalha? A carne ou o espírito? É conforme Gálatas. Né? Se você anda no espírito, você não satisfaz os desejos da carne, mas é necessário andar no espírito. Como é que eu ando no espírito? Me alimentando daquilo que é espiritual, da palavra, mergulhando em oração, né? O processo espiritual necessário. Quem né? vence é quem mais é alimentado. Exatamente. Se alimenta mais a carne, ela vence. Se você alimenta mais o espírito, ele vai vencer. Uma frase, pastor, muito legal, que diz assim, se o alimento dos demônios é o pecado, vamos fazer eles jejuar. Exato. Se ele se alimenta com o meu pecado, então bora botar a capetada tudo pra jejuar, então. Se é o meu pecado que alimenta eles, vai ficar todo mundo de jejum. Eu vou lutar para que eles não sejam alimentados. E eu já vi tem aquela desculpa, né? É que a carne é fraca. Mas a gente tem uma resposta bíblica. O espírito está pronto. O espírito não é verdade? Que essa desculpa, né? Não, a carne foi fraca. Sim, irmão, a carne é fraca. Mas você precisa se fortalecer espiritualmente e é possível vencer. É possível. Né? Senão cai naquela coisa, não, da permissividade. Não, eu caí porque a carne é fraca. Eu caí porque a carne é fraca. Não, irmão, você é amado e você é querido. Se não fosse possível, o Senhor não nos daria essa ordem. E outra coisa, nós somos recriados à imagem de Cristo. Ou seja, nós somos nova criatura e nós não somos animais. Isso. Os animais são guiados pelo instinto. Nós não, somos guiados pelo Espírito de Deus. E, pastor, o que mais me toca também, nesse ponto de viver uma vida santa, que agrada a Deus, é que nós temos o próprio Deus morando dentro de nós. Então, é claro que é impossível vencer os impulsos da carne. Sim, mas e para quem tem Deus morando dentro de si? Então, a gente olha a história do Antigo Testamento e você vê histórias como Moisés, Deus vinha sobre ele, fazer coisas magníficas e tudo mais. E nós que temos Deus dentro de nós. Então, quando Deus nos chama para viver uma vida santa, quando Deus nos chama para viver uma vida separada, quando Deus nos chama para viver uma vida que o agrada, Ele está falando para você é capaz. Ele está dizendo assim, eu sou capaz e é por isso que eu estou em você. Porque eu, em você, te capacito ou te habilito a viver a minha vontade. Ou seja, a maior obra que nós podemos fazer é se render a Ele. E dizer assim, faz o que eu não consigo fazer por mim mesmo. Mesmo porque se fôssemos capazes de vencer por nós mesmos o pecado, Cristo não precisaria ter vindo. Não precisaria. Né? Então, olhar para si e falar assim, eu dou conta sozinho, sem Espírito Santo, é uma grande loucura. E é olhar para Deus e dizer assim, olha, você fez a coisa errada, eu acho que eu sei mais do que você. Eu sou bonzinho, eu sou um cara legal. É isso aí. Nós temos visto vários movimentos. Nós temos movimentos neopentecostais, movimentos de pessoas reformadas, e nós temos um monte de movimento aí. E isso não é de hoje, isso já é algo que vem há muito tempo acontecendo e vai acontecer.
Então, hoje nós vemos fumaça, luz, ação, câmera, mídia, cadeira macia, cadeira dura. Nós temos aí uma diversidade de coisas, né, acontecendo. E assim, eu vejo que até uma boa vontade nas coisas. Mas, né, vocês em algum momento enxergam que muitas culturas mascaram uma falta de presença de Deus? Então a gente apaga a luz, e eu não estou falando nada contra apagar a luz e fumaça, a gente coloca a fumaça, a gente coloca a luz para esconder que a glória de Deus já não está mais no lugar, já não está mais atuando. Isso acontece? Vocês veem acontecer? Deixa eu pra ela. Vai lá, Mayara. Isso acontece muito, né? Mas em algumas religiões isso acontece bastante. Mas eu acredito que assim, o ambiente, o templo onde a pessoa está, indifere. O que importa é a verdadeira adoração, o que ela está entregando e o que ela está recebendo, né? Importa que os verdadeiros adoradores adorem de todo o coração. Então, se vai ter luz, se vai ter fumaça, se não vai ter, o Espírito é quem vai potencializar aquela vontade na pessoa de adorar e sentir realmente Cristo na vida dela. Não adianta a gente falar assim, eu aceitei Jesus hoje pela emoção, porque meu pai falou, pelo que minha mãe falou, minha mãe me obrigou a aceitar Jesus. Mas isso tem que vir do seu coração, daquilo que você é, daquilo que você sente. O Espírito tem que te tocar em você. É o Espírito Santo quem convence a pessoa. Então, o ambiente, o pastor, a pessoa que vai estar ministrando a palavra, a música que vai estar tocando, o louvor é diferente. Quando a pessoa ela realmente aceita Cristo, em qualquer ambiente ela vai adorar o Senhor, ela vai entregar a sua adoração. Então, eu acho que algumas denominações, sim, elas usam isso para mascarar uma falta de presença, mas algumas não. Realmente a pessoa se sente à vontade ali, mesmo sendo daquela forma a igreja, a doutrina ou algo do tipo, mas ali ela se sente bem, ela sente a presença do Senhor. E tem outras que não, tem outras que usam para atrair as pessoas, mas não com nenhum vínculo, com nenhum intuito de espiritual. A gente vai ter que correr aqui, mas eu vou alfinetar aqui vocês. Essa é uma declaração que a gente já viu aí na mídia. Vocês acham, de forma rápida, é necessário atualizar o Evangelho? Não. Não? Caio, não está fora de moda, não? Não, jamais. Não, jamais. Tem uma frase do Billy Graham, vocês devem conhecer, muito legal. Ele falou assim, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então ela trata de passado, de presente e de futuro. Então não tem que atualizar nada. Mas o contexto, mas os tempos, mas as épocas. Não precisa atualizar nada. A Bíblia, ela é real, ela é verdadeira e ela trata tanto para o tempo antigo, como ela trata para o tempo futuro, como ela vai tratar também para o tempo presente, como vai tratar para o tempo futuro. Ela não tem prazo de validade. A palavra de Deus, ela é rica, ela é honesta, ela é real. E tem um detalhe sobre a palavra de Deus. Ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Então, a cada leitura que você faz, tem uma revelação fresca para você, uma revelação nova, que atrai os seus olhos. Então, não precisa de atualização, não. Tá, o Evangelho não precisa de atualização. Mas a metodologia... Interessante. A metodologia, ela precisa de alteração para que esse Evangelho possa chegar de forma mais eficaz no jovem dessa geração? Se eu falasse que não, então tudo isso aqui não faz sentido. Porque isso aqui é uma metodologia. É uma metodologia. Até o visual, tudo isso importa. Então, sim. Só que o conteúdo da mensagem ela não pode mudar. E o grande problema que nós temos visto aí é que eles estão focando tanto no externo, como você disse, luzes legais, bandas legais, a roupa dos pregadores radicais, aquele relojão, coisas lindas que atraem aqueles jovens de uma forma externa, dizendo, uau, coisa incrível, mas não está ficando só nisso, eles também estão mudando o interno, a mensagem não é mais a mensagem de Cristo. Então sim, a metodologia muda, mas a mensagem ela continua a mesma, arrependei-vos,
crede no Senhor Jesus, entregue-se a Ele. Ô, Robson, Então, oi. mas isso não tá fora de moda, não? Arrependei-vos, toma a sua cruz. A gente tá num tempo novo. Pastora, é porque pessoas pensam, infelizmente, assim, que nós estamos vendo um monte de jovens emocionados que não têm raízes firmadas em Cristo. Porque eu tava pensando nisso, eu vou até confessar para vocês assim, se a igreja for disputar com o mundo, ela perde nesse sentido. Porque, cara, se o que atrai os jovens para cá é as luzes, o mundo tem luzes muito melhores. Se o que atrai os jovens aqui é a musicalidade, eu vou falar pra você, o mundo tem música com músicos muito melhores. Se o que atrai os jovens é a dinâmica, cara, eu conheço muitas reuniões mundanas que tem uma dinâmica muito boa. Mas tem uma coisa que a igreja tem, que esse lugar não tem, é a presença de Deus. É a mensagem do evangelho que transforma verdadeiramente uma vida. Ou seja, nós nos igualamos nas luzes. Aqui tem, lá também tem. Nós nos igualamos no visual. Visual legal, aqui também tem. Mas a gente para de se igualar quando a gente tem uma presença gloriosa. Que esse jovem vem com depressão e sai curado. Que esse jovem entra querendo se matar e fala assim, eu não quero mais. Que esse jovem entra fornicando com a namorada e fala assim, eu quero ver uma vida em santidade. Que esse ambiente não pode entregar. Então quando a gente foca na metodologia e se esquece da centralidade do Espírito Santo, nós erramos. Porque eles entram, curte uma festa legal, curte uma música boa, vê uma luz legal, mas vai ficar só nisso? Alguns vão falar assim, eu tinha isso lá fora, eu vou voltar pra lá. O que muda? Mas quando ele entra e vê luz legal, ambiente bacana, mas uma mensagem que transforma, é aqui que eu quero ficar. Não só pela metodologia, não só pelo visual, mas porque eu sinto um arrepio diferente. Essas lágrimas nos olhos, elas são diferentes. Eu sinto algo fluindo dentro do meu coração diferente. E isso é a presença de Deus. Então, se a gente se esquecer disso, então é melhor fechar as portas. Se não tem mais presença de Deus, pastor, então é melhor fechar as portas. Porque já não faz mais sentido. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Pedro andava com Jesus. Por andar com Jesus, foi sendo transformado dia a dia. A ponto de quando Jesus foi preso e ele é confrontado, mas você é um deles, você parece com ele, né? Ele diz, não, a coisa não é bem essa. Mas, de fato, Pedro, ele parecia com Jesus. Né? A gente parece muito com as pessoas que a gente anda. Vocês acreditam que, em determinado momento, a culpa de nós termos jovens tão fracos na igreja seja de uma liderança fraca e que não busca Deus? Uau, forte. Forte. Tô falando muito, vou deixar você falar um pouco. Mas eu queria comentar algo aqui sobre isso. Mas eu vou deixar ela falar. Sim, porque assim, na verdade, os jovens, não só os jovens, mas todas as pessoas, elas buscam pessoas para ter como exemplos na vida, né? Por exemplo, na minha casa, eu tenho meu pai e minha mãe e eu me espelho neles para ser alguém na vida. E como você está à frente de um trabalho, na liderança, esses jovens e adolescentes que você lidera, eles vão olhar para você com os olhos de tipo assim, nossa, ele é meu líder e o que ele faz, eu quero para mim. O que ela está fazendo é de acordo com a palavra, é certo, eu quero para mim. Então, o exemplo que você dá para o próximo, as suas atitudes, a sua essência, isso é muito relevante, isso é muito importante. Então, ele vai sempre buscar naquilo que ele vê de você para fazer na vida dele. Então, se você está desanimado, se você está triste, se você não está fortalecido espiritualmente, o jovem ele vai sentir, ele vai saber. Jovens, eles são espertos, os adolescentes são espertos, ele vai saber. Então, aí você vai desmotivando o grupo, aí vai caindo, e aí você vê que se você não está se preparando espiritualmente todos os dias, que você tem que buscar, você vai ver que isso pode também trazer um efeito reverso para eles, e a vida deles espiritualmente também vai caindo.
Então, eu não passei por esse tipo de situação ainda, né? Mas espero não passar também, porque é muito triste você ver que você é um exemplo para alguém e só que o seu exemplo não está sendo bem aceito, não está sendo um exemplo correto. Você está levando para um outro caminho, por um outro lado. Então, sim, a gente precisa sempre estar revestido, fortalecido do Espírito Santo para poder dar com as situações e que eles possam ver na gente aquilo que Jesus foi para os seus discípulos, né, aqui na Terra. Não que nós vamos ocupar o lugar de Jesus, mas nós temos que ser imitadores de Cristo, né, enquanto aqui estamos. Eu acho que os jovens, eles buscam referência. Todos os jovens, eles estão em busca de alguém que eles possam imitar e ter como exemplo. Eu acho que é uma sede que todo jovem tem. Alguém que eles possam ter como referência. E aí, eu lembrei de Paulo, quando ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí, eu faço uma pergunta, né, para quem está nos assistindo, que é líder, é pastor, ou está trabalhando com pessoas. Se essas pessoas que te seguem hoje te imitar, elas estarão imitando a Cristo? Exato. Porque é isso que Paulo fala, ele vira na alta e fala pra nós assim, pode me imitar. Porque eu estou tão seguro que eu estou imitando a Cristo, que se você me imitar, é como se você estivesse imitando a Ele. Você está no caminho certo, vai, né? Faça tudo que eu faço, porque eu tenho certeza que você vai estar imitando a Cristo, porque eu estou. Eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer. Se uma pessoa hoje me imitar trabalhando, ela estará imitando a Cristo? Se uma pessoa hoje me imitar indo no mercado, ela estará imitando a Cristo? Se uma pessoa hoje andar comigo 24 horas, ela estará imitando a Cristo? E às vezes não. Se a pessoa andar comigo no domingo, ela estará imitando a Cristo. Mas se ela andar comigo na segunda-feira no trânsito, não, ela não vai estar imitando a Cristo. Isso é forte. Então Paulo fala assim, pode me imitar. Me imita. Porque eu estou imitando a Cristo. É uma segurança que ele passa. De alguém que está imitando a Cristo e de alguém que é exemplo. Agora, não é exemplo que ele é bom. É exemplo que ele está imitando quem é bom. Não é me imita líderes porque eu sou o cara. Não. Me imita líderes porque eu conheço quem é o cara. Faço o que eu faço, não porque o que eu estou fazendo é certo. Faço o que eu faço porque eu estou imitando quem sabe o que é certo. Ou seja, de novo o líder sai de cena. Não é sobre ele, é sobre Cristo. Nós somos cartas vivas. Vivas dele. O mundo não lê Bíblia, o mundo nos lê. Isso. E se o mundo ler Cristo em nós, eles serão alcançados pela pregação do Evangelho. Pastora, as pessoas dentro da igreja não estão lendo Bíblia. Não é de se esperar que as pessoas do mundo também não leem. Ou seja, a única Bíblia que eles vão ler é a gente. E aí fica aquela pergunta, que tipo de Bíblia eles estão lendo? A Bíblia que pode adultério? A Bíblia que pode fornicação? A Bíblia que pode mentir? Tá tudo certo. Mentirinha santa, inveja branca. Uma invejinha, uma fofoquinha. Só um palavrãozinho. É esse tipo de Bíblia que eles estão lendo. Então é muito sério. O nosso testemunho e a nossa reputação diante dos homens, ela é muito séria. Porque as pessoas não falam, mas elas comentam e elas pensam. Pô, o cara vai pra igreja, o cara faz várias postagens, mas aqui no serviço são mentirosos. É por isso que eu não vou para a igreja. Ou seja, você não só não está cumprindo o ID, como você está fazendo desserviço para quem está tentando fazer alguma coisa. Aquela bela pedra de tropeço. Pedra. Né? Pedra de tropeço. Bom, nosso tempo está acabando, né? Passou muito rápido. Assim. Dá para bater papo aqui bastante. Muito, muito gostoso esse papo, né? Tem assuntos aí que a gente poderia, numa outra oportunidade, falar, né? Masturbação no meio da juventude, relações homoafetivas, uma série de coisas, depressão, como você falou, ansiedade, muita coisa para falar, mas isso vai ter que ser no outro encontro. Né? Vamos lá para um bate-bola rápido? Beleza. Eu pergunto, vocês respondem de pronto. Ok. Namoro cedo ou esperar? Esperar. Oração longa ou oração curta e sincera? Curta e sincera. Música antiga ou louvor novo? Antiga. Eu vou ficar com o louvor novo. Ganhar vida nas ruas ou nas redes sociais? Como é que é? Desculpa. Ganhar vida nas ruas ou nas redes sociais? A rede social tá muito mais fácil hoje. É, que ir tá. pra rua.
Tá muito mais fácil, mas eu sou das antigas ainda, eu gosto da rua. Testemunha ou pregação? Pregação. Pregação. Acampamento ou vigília? Vigília. Eu gosto de acampamento, eu gosto de acampamento. Bíblia impressa ou Bíblia digital? Impressa, certeza. Discipulado individual ou no atacado? Atacado. Atacado, mas eu fico dividido também com o individual. Roupa, pode de tudo ou essa liberdade tem limites? Tem Verdade, limite. Tem limites, com certeza. Igreja rígida ou igreja descontraída? Você pegou. Bom, descontraída, mas descontraída o quê? De chegar à libertinagem ou só descontraída? Só descontraída. Só descontraída? Bom, descontraída. Rígida. Descontraída. Não sei porquê, eu suspeitava que ia dar isso. É isso. Descontraída. Não libertinagem, tá? Só descontraída. Negócio de... Louvor animado ou adoração profunda? Adoração profunda. Eu fico com adoração. Líder de jovens. Amigo ou autoridade? Autoridade. Autoridade. Então, a gente chegou aqui ao fim e eu queria as considerações finais de vocês e antes disso dizer que foi um prazer receber vocês. Obrigada. Pessoas que são queridas, é por isso que estão hoje aqui e que têm opiniões sinceras de pessoas, que são pessoas que amam Jesus e, enfim, o que vocês têm aí para encerrar o nosso papo? Eu começo? Tá bom? Bom, quero dizer que, para quem está nos assistindo, que o Senhor Jesus te abençoe, que você continue servindo Ele de todo o seu coração. Não é fácil, tanto para os jovens, ser discípulo de Cristo numa juventude, em um tempo onde o pecado ele é tão explícito. E também não é fácil para o líder de jovens ter que lidar com uma geração que também não é tão fácil, que é uma geração tão indecisa. Mas o Espírito Santo é aquele que nos ajuda em todas as coisas. Aquilo que nós não podemos, Ele pode por nós. E o que eu deixo aqui é, confie nele, ame Ele, se renda a Ele, tenha tempos de oração com Ele, se envolva nos trabalhos da igreja e nunca se esqueça, tudo que fazemos aqui vale a pena por tudo que aquilo que Cristo fez primeiro por nós. Ou seja, é pouco ainda, comparado ao que Ele fez por nós. E um dia todos nós estaremos com Ele e vai ser uma grande festa, aquele grande banquete, e tudo vai valer a pena. Então é um tempo passageiro, é só um tempo. Fica firme, se apegue no Senhor Jesus e que Deus te abençoe. Deixa aí a sua rede social para nós. Minhas redes sociais é _Robson Castro. Simples. _Robson Castro. Essas são minhas redes sociais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, nesta noite. Para você jovem, para você líder que está aí, que está nos assistindo, nós não sabemos o que passa, né, neste momento em sua vida, para que você chegou até aqui, você ouviu tudo aquilo que nós tínhamos para falar aqui sobre os assuntos debatidos, que o inimigo não venha colocar na cabeça de vocês que vocês são fracos, que vocês não podem, que vocês precisam desistir, porque não? Porque Deus veio para todos, Jesus veio ao mundo para todos e Ele veio para nos salvar. Então, se você está em estado de depressão, de ansiedade, seja lá qual for o seu sentimento neste dia, né, nesse momento que você está assistindo esse podcast, que o Senhor venha te transformar, ou que o Espírito Santo venha plantar uma sementinha em seu coração, para que você possa reconhecer realmente o verdadeiro Evangelho, reconhecer realmente quem é Cristo em sua vida, o que Cristo pode fazer, como você pode ser transformado. A palavra de Deus diz que jovens sois fortes, porque a palavra do Senhor está em vós. Então, se a palavra do Senhor estiver em você, você é capaz de fazer o impossível e o possível junto com Cristo. Creia tão somente. Obrigada. Eita, glória! Aleluia! Rapaz, pregou! Aleluia! Eu queria deixar para vocês uma reflexão. Livro de 1 Timóteo, capítulo 12, versículo 12, essa epístola tão magnífica. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na
pureza. Aleluia. Eu não sei se você que está me assistindo é um adolescente ou é um jovem, mas eu queria deixar muito bem claro para você que você não é um problema para a igreja. Você é uma pessoa preciosa para Cristo. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que sim, a igreja é um espaço para você. Ela é a noiva de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Então, se você está fora da igreja, rapidamente se aproxime de uma igreja que prega a palavra de Deus, se aproxime de Cristo. Você que é líder de jovens, talvez esteja inseguro no seu ministério, o apóstolo Paulo ele declara a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. É fantástico quando alguém abre o coração na mocidade para Jesus. Claro que há todo um trabalhar, há ali uma necessidade de alguns critérios, mas entenda que o seu chamado ele é especial e vale a pena servir ao Senhor na juventude. Jovem, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Então permaneça, sirva, ame as vidas, ame Jesus, tenha paciência. Um dia a tua juventude vai passar, você vai chegar a ser velho, vai olhar para trás, vai ter saudade de muita coisa. O Pode Crer Brasil chega ao fim. Eu quero te convidar a participar conosco dos próximos episódios. Fique com Deus, Deus abençoe.